Se você assistiu o nosso Bom Dia toda quarta-feira, o nosso querido Jex traz Dicas X. E são dicas bem interessantes para você aprender a lidar em momentos de apresentação. Tudo que você esperava no curso de oratória, agora você tem no Bom Dia. Por isso, não perca, toda quarta-feira. Se liga aí, porque o Jex tem Dicas X. Olá, Vanusa, bom dia. Como todas as quartas-feiras, hoje no nosso quadro Dica X eu vou falar sobre os principais erros de falar em público. Tem muita gente que tem muito medo de se expor e aí quando vai falar em público ela não sabe o que fazer, como fazer, e hoje eu vou te dizer as 7 principais dicas, ou seja, os 7 erros que você não deve cometer ao falar em público e depois eu vou te dar as sugestões. E vamos lá, esses 7 primeiros erros é para que você possa entender que tem muita gente que não consegue se expressar muito bem. E esses 7 principais erros acontecem com muitas pessoas. Na verdade, são muito mais do que isso, Vanusa. E vocês que estão me ouvindo aí em casa. Mas é muito importante que vocês entendam que falar em público é algo que qualquer pessoa pode aprender bastante. Vamos ao primeiro erro. Começar pedindo desculpas. Como é que eu vou começar uma apresentação dizendo que eu estou muito nervoso, pedindo desculpa que eu não tive tempo de estudar, de me preparar, de fazer um slide? Isso é terrível, porque vai demonstrar o quê? Insegurança, amadorismo, e isso não vai fazer bem para a sua apresentação. As pessoas não vão te ver com bons olhos ao começar a sua apresentação já pedindo desculpas. Logicamente que tem exceções. Imagina que você esteja doente, com problema de garganta, e aí você vai ter que tomar uma água, falar para as pessoas, olha, eu estou um pouco rouco, e eu peço desculpa, de vez em quando eu vou ter que tomar água. Tudo bem, mas pedir desculpas porque não teve tempo de preparar a apresentação, porque está muito nervoso, porque não gosta de falar no microfone, porque não teve tempo de fazer bons slides, isso não vale. Vamos para a segunda dica, o segundo erro que é muito comum, porque as pessoas começam bastante. Não ter domínio sobre o assunto. O que isso quer dizer? Se você foi chamado para falar sobre um determinado tema, você tem que conhecer sobre aquele tema, você tem que estudar bastante, você tem que fazer pesquisas e demonstrar essa segurança ao falar em público, porque se você não consegue ter o domínio do assunto, as pessoas vão começar a observar os teus vícios de pausa. Como é isso, professor Jex? É aquela pessoa que fala assim, isso aí demonstra o quê? Insegurança. Muitas vezes é porque você não tem domínio do assunto, não tem preparo técnico, não treinou, e isso vai ser um erro terrível e não vai fazer uma conexão com o teu público. Vamos para o terceiro erro, que é muito comum também das pessoas que, quando vão falar em público, é a falta de contato visual. Mas o que é isso? A pessoa não olhar para as outras pessoas, para o público, e aí fica olhando para cima, fica olhando para baixo. Eu vejo muito isso em turmas, em cursos, em palestras, do apresentador, do palestrante, daquela pessoa que vai fazer uma apresentação e ela não se conecta tendo aquele contato visual. E isso demonstra o quê? A falta de atenção e de conexão com o seu público. Você precisa olhar para as pessoas, se conecte com aquelas pessoas que você se sinta até mais ali feliz, aquelas pessoas que estão ali sacudindo a cabeça, que estão ali aprovando a sua apresentação. Isso vale também para uma apresentação de vídeo. Imagine que você vai gravar com o celular e você tem que olhar para a câmera, não olhar para você. Muitas vezes eu vejo isso, esses erros em vídeos, nas redes sociais, das pessoas olhando para baixo. E isso não faz uma boa conexão com o teu público que vai te assistir. Isso vale tanto para o presencial, como também para o mundo online. Vamos para mais um erro que também é muito comum. Vícios de linguagem. Esse erro é terrível, né? Imagine, né, que eu estou aqui, né, falando o tempo inteiro, né, do né. O que vai acontecer? As pessoas, ao invés de prestar atenção na minha fala, vão contar quantos nés eu falei. Sem contar que tem outros, tipo assim, tá certo, então, tá entendendo? Tudo bem? Ok, 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 bom. Essas repetições, essas palavrinhas que se repetem, são vícios de linguagem. E são vícios de pausas, são vícios de pensamento. Professor Jex, como é que eu vou conseguir eliminar esses vícios de linguagem, já que eu sei que eu tenho um né, tá certo, tá entendendo? Tipo assim, você tem que ter consciência de que você tem esse vício e a partir de então você vai trabalhar com pausa de pensamento, fazendo técnicas. Se grave, faça um vídeo no seu celular, peça alguém para te dar um feedback e comece a se policiar. Na década de 90, quando eu comecei a dar palestras, eu tinha o tá certo. E como foi que eu tirei esse tá certo? A partir do momento que me falaram que eu tinha o tá certo, quando eu gravava aquelas fitas cassetes antigas, eu ouvia a minha voz e eu falava tá certo demais. E eu percebi, está errado, professor Jex. Aí comecei a me policiar. Antes de falar o tá certo, eu parava,
silenciava a mente e dava continuidade, porque isso não vai acrescentar em nada a tua apresentação. Vamos para mais um erro que é muito comum também nas nossas conversas, nas nossas apresentações. A linguagem corporal errada. Imagine eu fazer uma apresentação aqui para você com esses gestos, com esse tipo de postura. Você vai ficar pensando que, nossa, ele deve estar muito nervoso. Então, quando você estiver falando em público ou num vídeo, numa gravação, você tem que agir naturalmente e gesticular de acordo com aquilo que você vai falar. Então, a partir do momento que eu coloco meus ombros caídos e fico com os braços cruzados, mãos para trás, olhando para baixo, assim, passando uma postura de que eu estou muito tenso, nervoso, eu não vou me conectar com o público e rapidamente as pessoas vão observar que você não está se sentindo muito bem naquela situação. E o teu corpo, ele não fala, o teu corpo, ele grita. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao expressar as nossas ideias através da nossa postura, que muitas vezes as pessoas observam muito mais até as tuas expressões corporais do que o que você vai dizer. Então, tenha muito cuidado com relação a isso. Vamos ver se tem mais algum vício, algum erro de postura? Exceder o tempo. Gente, isso é um dos maiores erros que eu vejo nas apresentações. É a pessoa que não se policia com relação ao tempo. Se ela tem 5 minutos, ela tem que falar em 5, meia hora em meia hora. Quando ela fala em 1 hora, ela tem que ter tempo para falar suficientemente até 1 hora. Menos que isso não é legal. E mais que isso também é pior ainda. Então, quando você excede o tempo, é aquela pessoa que é muito prolixa. Ou seja, ela fala demais, fala, e aí ela volta ao mesmo assunto, ela enrola com histórias que não tem nada a ver, e aí quando chega ao final da apresentação, ela passa os slides rapidamente, ela se atrapalha, passa do tempo, e isso é muito chato. Então, esses são os principais erros de pessoas que não sabem se apresentar. Mas a gente vai te ensinar como você pode fazer. O que você deve fazer? Você deve procurar fazer cursos, você deve procurar um mentor, assistir palestras, vídeos. Tem muitos vídeos na internet gratuitos, onde você pode pegar dicas de como você pode melhorar essa comunicação. No meu Instagram, @professorjex, você vai encontrar várias dicas legais. E no CPJex a gente trabalha exatamente com isso, ajudando pessoas a ter uma comunicação muito mais tranquila, muito melhor. E eu agora vou te dar 2 dicas de livro para que você possa se apresentar ainda melhor, da melhor forma possível. A primeira dica de livro é quando você vai querer convencer alguém em 90 segundos. Esse livro de Nicholas Butman vai fazer uma enorme diferença porque ele vai fortalecer a tua comunicação, vai fazer com que você inspire mais confiança e que você venda também de uma maneira eficiente. Ou seja, quem fala melhor em público vai ter melhores resultados, vai fazer vendas mais interessantes e tudo mais. Esse outro livro de John Maxwell é A Arte de Influenciar Pessoas. É um livro sensacional que vai dizer como você pode melhorar o teu poder de persuasão para convencer as pessoas, ou numa palestra, ou no processo de vendas, ou quando você estiver conversando com alguém. E minha última dica é esse curso de oratória que vai acontecer em junho, de 3 a 6 de junho, que é o curso Oratória na Prática, para que você possa aprender na prática ferramentas para se comunicar com excelência, porque não basta apenas falar, é preciso impactar. Na próxima quarta-feira, nós estaremos juntos mais uma vez com o nosso quadro Dica X. Anotou essas dicas? Aproveite, aprenda e coloque em prática. Forte abraço para você e um bom dia.